No Diário Cast de hoje, o assunto é jurídico. A gente conversa com o Dr. Guilherme Veiga, um advogado, professor, especialista nas causas em Brasília. Dr. Guilherme, a sua especificação chama a atenção. Um advogado jovem, mas já com vários livros, muito capacitado e que atua diretamente dentro do STJ e do STF, levando causas que são de interesse nacionais. Seja bem-vindo ao nosso Diário Cast. Para mim é uma alegria, uma oportunidade incrível de estar aqui, até porque o nome Haldney Santos se confunde com o nome do jornalismo no Brasil. São décadas de sua atuação profissional e de uma capacitação de levar informação de qualidade e com muita clareza para todo o seu público. Então, é uma alegria estar aqui presente. Satisfação e admiração mútua, então, doutor Guilherme. Mas, doutor Guilherme, como começou a especialização das causas que o senhor estava trabalhando? Primeiro, chegar em Brasília e acessar as principais cortes. Começou por uma necessidade de vida. Aqui em Pernambuco, atuando intensamente para essas famílias carentes de prédio caixão, que compraram o sonho da casa própria e receberam o pesadelo do desmoronamento. Por um propósito de vida, comecei a advogar nessas causas, e essas causas começaram a ascender e a chegar ao Supremo, ao STJ. Começamos contratando e fazendo parceria lá, e depois, por uma necessidade de levar a informação mais clara e mais precisa do Nordeste para Brasília, nada melhor do que alguém lá que conhece a realidade daqui para transmitir exatamente esse drama social que vivemos em Pernambuco. Então, foi por uma questão de necessidade que comecei a atuar lá. E aí, atuando lá, começo a me especializar, meu doutorado é lá, e tenho mais de 1000 processos já em tramitação em Brasília, no qual atuei em todo tipo de demanda. Começou pelas ações do sistema financeiro da habitação, dos prédios caixão daqui, hoje se espalha para empresas, para figuras públicas, para políticos também. Eu tive a oportunidade de, algumas semanas atrás, participar do lançamento do seu livro Da Legitimidade Parte no Contrato. Na verdade, a revisão de uma obra que foi lançada por seu avô há quantos anos atrás? 70 anos. Na verdade, nós temos uma tradição jurídica em Pernambuco e, em comemoração justamente aos 70 anos dessa tese, eu decidi mergulhar por 2 anos na sua atualização. Então, pegar uma tese que era absolutamente inédita no país sobre legitimidade de parte no contrato e colocá-la na legislação atual, na jurisprudência atual e dentro da doutrina atual sobre essa matéria. Para fazer o prefácio dessa obra, eu convidei o ministro Luiz Edson Fachin, mas por uma questão específica, não apenas pelo nome, por ser um grande civilista, porque o ministro Luiz Edson Fachin foi quem fez a atualização das obras de um grande civilista chamado Orlando Gomes. E o Orlando Gomes era amigo do meu avô, trocava cartas com meu avô e eu aproveitei e coloquei as cartas aí nesse livro. Interessante. Então, existe uma ligação entre o ministro Luiz Edson Fachin com o Orlando Gomes, da minha família com o Orlando Gomes, e por isso uma conexão para que ele fizesse o prefácio dessa obra. Assim como a apresentação do ministro Carlos Aires Brito, com quem também advogo intensamente em Brasília com ele. Foi meu professor, inclusive, no doutorado. E foi a partir da sala de aula e ele me vendo como aluno que me convidou para advogar com ele também em Brasília em diversas causas. Faço questão de pontuar isso, doutor Guilherme, porque a atuação que o senhor tem e chama a atenção de tantos outros colegas advogados, de o sucesso traçado de uma forma ética, com um trabalho sério e que o coloca nas demais situações, onde o senhor se apresenta, com uma postura sempre muito equilibrada e detentora de muitos bons contatos. A advocacia hoje, com o IA que vem por aí, muda alguma coisa? Qual a visão do senhor sobre o que vem com inteligência artificial e advocacia? Eu acho que eu procuro olhar sempre o copo meio cheio. Então, a IA vem para ser uma ferramenta e não um substituto da advocacia. Nós jamais seremos substituídos. Pelo menos os advogados que produzem as teses, os advogados que militam da forma que eu entendo que tem que ser os pilares de uma advocacia, com ética, com responsabilidade e com coerência. Então, a IA, ela passa a ser uma ferramenta que nos auxilia nesse trabalho, mas nunca substituindo. E para quem é jovem, que nasceu nessa era já da internet, nessa era do YouTube, do TikTok, um conselho: não é rápido que se chega ao destino. Entendeu? Tem que ter consistência, tem que ter muito estudo e muita dedicação. Eu fico pensando, talvez haja uma semelhança com o nosso trabalho, doutor Guilherme, no jornalismo, quando o colega acha que vai colocar um promptzinho e vai receber a matéria pronta.
ao invés de ir para a rua apurar e conversar com diversas fontes e determinados temas que demandam uma pesquisa. Vai receber tudo pronto em poucos segundos, mas se não tiver repertório pessoal para analisar o que recebe, pode terminar publicando uma barriga, como a gente diz, uma informação que seria falsa. Basicamente é a mesma coisa do jornalismo, porque nós que temos a bagagem, sabemos o que é input e output. Se você não fizer os inputs corretos dentro da utilização de qualquer tipo de sistema, o que recebe de resultado é algo que não é adequado. E se você não tem a capacidade intelectual de entender o que é adequado e o que não é adequado, aí você está refém de uma inteligência artificial, refém, na verdade, do dia a dia e da história. Você não está construindo a sua história. Você está sendo passageiro da história de outras pessoas. Então é estudar sempre, constantemente, né, professor? Tem que estar pesquisando, se atualizando, para poder, no texto que receber, opa, isso aqui está um pouco divergente do que eu já li, deixa eu conferir com essa outra fonte, vamos a fundo aqui, porque essa informação não é exatamente assim. Eu acho o seguinte, depois que você entender que o estudo é que traz a maturidade e o conhecimento necessário para que você transmita a informação, mais você vai estudar. E quanto mais você vai estudar, mais vai descobrir que sabe menos do que imaginava que sabia. Fora isso, eu escrevi um outro livro agora recente, está sendo lançado agora. Como advogar perante o STJ. O STJ tem recebido mais de 1 milhão de processos e a maioria deles mal feitos. Porque o advogado dos estados não sabem a técnica necessária de como atuar perante o Superior Tribunal de Justiça. Foi pensando nisso e em retribuir essa experiência que eu tenho de mais de 20 anos atuando em Brasília, em mais de 1.000 processos, que decidi contar como é que é a minha experiência na corte para passar informações valiosas de como atuar lá. Não existia um livro que tratasse do dia a dia da corte do Superior Tribunal de Justiça. Doutor, então, com certeza, minha curiosidade aqui agora é a da mesma dessa pessoa que está nos vendo nesse instante. Dê algumas dicas que são básicas do que é preciso, quais são os erros mais fáceis de serem cometidos quando a pessoa pensa que vai a Brasília e vai entrar com alguma coisa no STF, no STJ e se atrapalha logo na saída. São diversas, mas eu vou colocar 2. Mas já vou deixar aqui muito claro. Eu coloquei meu checklist com todas as dicas e com um QR Code que já leva para vídeos explicativos sobre essas dicas que já dou no livro, para que seja uma coisa mais interativa. Mas, por exemplo, para os seus espectadores que acham que conseguem atuar perante o STJ, tem uma ideia de que o STJ não analisa cláusula contratual, porque tem uma súmula que fala sobre esse assunto. Isso, com todo respeito, é uma ingenuidade de quem não sabe atuar lá. É óbvio que o STJ analisa a cláusula contratual, mas existe uma forma específica dele analisar. Se ele não analisasse cláusula contratual, e estou falando especificamente para esse público de advogados, como o STJ teria declarado a abusividade de cláusulas do plano de saúde se ele não poderia ter analisado a cláusula do plano de saúde? Sim. É óbvio que ele pode, mas desde que o processo seja bem instruído e bem formado, desde o Tribunal Estadual, e a forma como é colocado numa petição para o Superior Tribunal de Justiça. E aí vai ser conhecida e analisada. A segunda dica? A segunda dica é sobre fatos. Dizem que o STJ também não analisa fato. Se ele não analisasse os fatos, seria uma decisão estérea, uma decisão que seria apenas sobre uma tese jurídica desconectada da realidade social. E o que é o direito, se não um texto dentro de um contexto? Então, a outra dica é isso, o STJ analisa sim os fatos, desde que os fatos tenham sido descritos de forma minuciosa na decisão do tribunal de origem. Opa. Se ele foi descrito de forma minuciosa no tribunal de origem, é o que chama de moldura fática do acórdão recorrido, por isso o STJ poderá sim analisar os fatos. Ele não dá decisão estéril, ele dá decisão baseada nos fatos. Imagino a luta constante em Brasília desses grandes tribunais, porque a quantidade de processos são enormes, doutor. E outro dia, eu conversando aqui com o colega, com a nossa querida Ingrid Zanella, presidente da OAB Pernambuco, ela falou de um número que eu fiquei espantado. O Brasil tem mais escolas de advocacia, são mais cursos de direito. No Brasil existe maior número do que em todo o planeta restante. É por isso que eu digo. E como... São 2 desafios. Um excesso de processos que chegam ao STJ, o que dificulta você separar joio do trigo e dar luz para um caso que exige realmente uma maturação e uma verticalização sobre o que será decidido.
E o segundo, como competir dentro de um mercado absolutamente saturado. Eu entrei nessa mudança de transformação, de abertura das faculdades de direito de um número muito limitado para um número muito maior. Como se destacar? É como se posicionar, e para se posicionar tem que estudar e leva tempo. Não é TikTok e não é com um prompt pronto que você vai se destacar na advocacia, é estudando. Excelente. A dica do senhor para quem está nesse instante, os livros que o senhor citou o primeiro, foi esse que eu trouxe aqui, o da legitimidade de parte no contrato. Esse é o que foi lançado agora na Faculdade de Direito com a presença do ministro Fachin. Sim, esse foi lançado agora. Ele trata um pouco de direito civil e processo civil, fazendo essa união. Inclusive, os manuscritos da tese do doutorado nós doamos à Faculdade de Direito do Recife, e a Faculdade de Direito do Recife nos deu um lindo presente, que foi uma placa comemorativa por essa doação. Mas eu tenho um livro também, Haldney, sobre mediação nas cortes superiores. Como fazer acordos e mediações e conciliações perante o STJ, o Supremo e o TST. Esse livro, inclusive, ele é muito citado no Supremo Tribunal Federal, sempre em que há mediações de grande relevância nacional, como foi a solidariedade entre município, Estado e União na entrega de medicamentos, como foi na questão da divisão de marcos indígenas, que inclusive é uma tese que eu atuo perante o Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho alguns livros já publicados e alguns deles realmente sendo citados com uma certa recorrência perante o STJ e o Supremo. E esse que o senhor lançou mais recentemente, que é para auxiliar a condução dos advogados que queiram chegar às cortes. Exatamente. Esse é um livro que eu levei os últimos 3 anos, porque, tal como um jornalista, o advogado também tem, o escritor vai ter vários trabalhos, projetos em paralelo. Em 3 anos, eu procurei condensar essa experiência do STJ para, na verdade, não é para mim especificamente, é para devolver para a sociedade tudo que eu consegui aprender, não apenas em sala de aula, mas no dia a dia da Corte Superior, porque é uma realidade muito dinâmica. Doutor Guilherme, o assunto das moradias, o sistema de habitação, o sistema financeiro de habitação, que o senhor trata dele já há muito tempo, há quantas anda? Que situação existe hoje para os envolvidos na causa? É uma excelente pergunta, porque esse é o verdadeiro sonho da casa própria transformado no pesadelo do desmoronamento. Anda a passos de tartaruga, infelizmente. Eu atuo nessas causas como um propósito de vida, dar voz para pessoas carentes que não têm voz. Se já é difícil, Haldney, pegar um processo importante de uma figura pública e tirar ele daquela montanha de processos que existe em Brasília para que o caso seja julgado de uma forma específica, imagine de uma pessoa carente daqui, que a única coisa que tinha na vida era um financiamento e um sonho da casa própria, e isso, ele não tem mais o sonho da casa própria e ainda continua com o financiamento. Os processos estão suspensos há 6 anos e meio por uma decisão do STJ. Eu entrei com dezenas de pedidos para retirada dessa suspensão nacional. O governo do Estado, junto com a União, timidamente decidiram fazer um programa de acordos. Eu enxergo o copo meio cheio, então uma boa medida, mas uma medida que precisa ser melhorada. Conversei com a governadora, conversei com a Caixa Econômica Federal, porque eu entendo o seguinte: não conseguiremos resolver o problema do mundo. Certo. Mas os problemas que nosso braço conseguir alcançar, nós temos que resolver da melhor forma. Então, muitas vezes, dar um passo atrás, reduzir o tamanho do alcance de um programa, mas fazer com que essas pessoas que são tocadas tenham seus projetos de vida resolvidos, eu acho que seria importante. Eu acho que tem que ter uma revisão, num ponto de vista de valores de indenização sobre acordos, para que, no mínimo, essas pessoas têm que receber, Haldney, o valor do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é o mais barato. Como é que eles podem oferecer um acordo, ofertar um acordo de 50% do valor de uma casa? E minha crítica é a seguinte: essas pessoas têm 70 anos, com 70 anos, se eles pegarem 50% do valor da casa mais barata oferecida no país, eles conseguem financiar os outros 50%? Não. Então, minha crítica está aí. Não adianta lançar um programa para 400 prédios em que se entrega 50% do valor mínimo para a casa mais barata do Brasil. Reduz-se para 200, entrega o dobro ou entrega a chave da casa para a pessoa. A gente não está falando de transferência de renda, que é bom, é legítimo. A gente está falando de resolver um problema de moradia. E um outro problema que eu tenho fiz sustentações orais no Pleno do Supremo,
de sustentações orais na Corte Especial do STJ sobre essa matéria. Estão todas disponíveis no YouTube. Só colocar meu nome lá e colocar de seguro habitacional ou sistema financeiro da habitação que vão ver. Qual é o meu problema? Dar as costas para uma dimensão de um problema estrutural que vivemos no nosso estado de Pernambuco fará com que essas pessoas morem aonde? Aonde? Então, esse é um problema, então muito obrigado por ter tocado nesse assunto, porque é um drama no qual eu, como advogado, tenho um outro propósito de vida. Eu não advogo pelos honorários, eu advogo pelas causas. Então, eu me coloco na situação dos clientes para passar a melhor informação e a informação mais clara. Então, eu me coloco na dor dessas pessoas para poder transmitir essa informação da melhor forma para o Supremo, para o STJ e aqui dentro da política local também. Eu conto com a sensibilidade da Caixa Econômica, da governadora do estado, do presidente da República, para que a gente possa rever esse plano e acelerar, inclusive, o pagamento dessas indenizações. Vamos tentar trazer mais informações sobre o tema, aproveitando o espaço para divulgação e questionamentos, buscando soluções. Perfeito. Doutor Guilherme, eu tenho um outro assunto que eu gostaria de tratar com o senhor, mas sei que o nosso tempo está já muito esgotado. Eu gostaria de trazê-lo numa outra oportunidade para entender como é que esse advogado tão técnico, professor, mestre, fazendo um doutorado muito instigante e que o envolve muito, consegue tempo para velejar com a família em primeiro lugar. Nós temos que priorizar os tempos e as atenções que temos. Então eu tenho 3 pilares. Primeiro, a minha família. Segundo, o meu lazer. Terceiro, o meu lado profissional. E temos que dedicar 100% das nossas atenções dentro de cada momento em que isso é possível. E assim a gente consegue não ter um burnout, inclusive. E, por outro lado, tentar fazer com que essas experiências se misturem. Por exemplo, se eu estudo muito no direito, por que não estudar muito na vela, na navegação? E por isso que escrevi livros sobre navegação. Já tenho 2 livros e um terceiro está quase saindo. Qual é a questão dessas escritas? É porque já que eu estudo para direito, eu posso estudar para navegação e é muito mais confortável. As pessoas estarem comigo no meu barco ou navegando daqui para Fernando de Noronha, sabendo que quem está ali sabe do que está fazendo. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Diário Cast de hoje. Doutor Guilherme, muito obrigado. Para mim um prazer e uma alegria estar aqui. Como eu disse, o seu nome se confunde com o nome do jornalismo no Brasil. Guilherme, muito obrigado. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui hoje com o nosso Diário Cast. Próxima edição na quarta-feira, às 7 horas da noite, pelo canal Diário de Pernambuco TV no YouTube e os recortes nas nossas redes sociais. Um abraço e até lá.